Cântico de peregrinação. Entre os salmos davídicos. Salmo 121, um salmo bem conhecido por nós, também pelas pessoas do mundo aí que muitas vezes leem a Bíblia só em alguns momentos e circunstâncias da vida. Para essas pessoas, o Salmo 121 é considerado o salmo da proteção nas viagens. Mas muito mais do que isso, o Salmo 121 tem lições profundas para a nossa vida e nos mostra que o guarda de Israel é o nosso guarda em todo tempo, circunstância e momento. Amém? Salmo 121 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá ou me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. E todos podem dizer amém, que assim seja. Senhor, nós tomamos posse das palavras de proteção desse salmo. Nós tomamos posse da tua proteção sobre a nossa vida. Nós tomamos posse, Senhor, de tudo aquilo que tu és e tu tens para nossas vidas. Declaramos, ó Pai, sobre o teu povo a tua bênção, sobre os que aqui estão, sobre os que estão nos acompanhando através dessa transmissão. Pedimos, Pai, que a tua palavra, doce, soberana, possa falar conosco mais uma vez nessa noite, continuar falando, e que assim, Pai, possamos sair daqui abençoados, edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, de sábado para domingo, naquele terrível ataque da nação do Irã contra Israel, onde mais de 300 mísseis, entre mísseis e drones, foram mais de 300 artefatos enviados contra o território de Israel. Foram drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro. Cerca de 2 bilhões de dólares, ou em torno de 7 bilhões de reais investidos naquele ataque contra Israel. Imagine o poderio do ataque. E cerca de 99% de todos esses drones e mísseis, eles foram interceptados pelos Iron Domes, os domos de ferro, aquele sistema de proteção que a nação de Israel tem. E segundo alguns militares israelenses, esses Iron Domes, ou domos de ferro, sistema de defesa de Israel, eles não são
100% eficazes. Falta ainda alguns por cento. Mas esses 10 ou 5% que falta de eficácia naquele sistema de defesa de Israel, Deus completa. Como alguns testemunhos foram relatados, como por exemplo, em ocasiões em que o sistema de defesa não iria conseguir interceptar aqueles mísseis, que o pessoal que fica de sentinela, observando de onde vêm os ataques, de onde vêm os mísseis, e como podem ser contidos. Quando eles viram que não tinha solução, por incrível que pareça, eles relatam que Deus enviou um vento muito forte, e esse vento forte desviou para o mar alguns desses mísseis que não poderiam ser interceptados pelos domos de ferro do sistema de defesa israelense. Milagres. Assim como Deus opera seus milagres desde os tempos bíblicos sobre a nação de Israel. Aliás, queridos, alguém pode perguntar, por que Deus protege, exalta a nação de Israel? Simples essa pergunta, queridos. Muito simples mesmo. Deus criou a nação de Israel como uma nação modelo, para que, através dessa nação, Deus pudesse mostrar o seu poderio ao mundo, Deus pudesse mostrar a sua grandeza. Ele cria uma nação do nada, no meio de um deserto, 70% de terras desertas compõem o território de Israel, e uma nação que é pequena, tamanho do estado de Sergipe, no meio do mundo, e ele diz, esta nação servirá para mostrar a minha glória ao mundo, vou fazer grandes coisas através dessa nação. E desde que Israel foi criado, sempre atraiu a ira e a inveja dos países vizinhos. No ano 70, a partir do ano 70, o povo de Israel foi espalhado por várias nações do mundo. Eles deixaram de ter uma terra, e assim vaguearam de nação em nação, por todos os territórios do mundo. É por isso que em todas as partes do mundo tem judeus, porque por muitos anos eles ficaram sem terra. E alguém pode perguntar também, qual o segredo da prosperidade do povo judeu? Porque o povo judeu, onde eles se estabelecem, eles são prósperos. Eu vou falar um dos principais segredos do povo judeu, além da bênção de Deus que está sobre eles, tem um segredo que pode ser aplicado por qualquer um de nós aqui, e que eu tenho certeza que vai gerar prosperidade na vida de qualquer pessoa aqui. Um dos segredos do povo judeu é que eles sempre tiveram dificuldades. Um povo sem terra, um povo constantemente ameaçado por guerras, um povo constantemente atacado, perseguido. Na época da perseguição nazista, foram 6 milhões de judeus que tiveram suas vidas ceifadas. Muitas vezes eles foram destruídos. E eles, por serem um povo tão atacado, tão perseguido, eles sempre tiveram como lema, como estratégia de sobrevivência, guardar e poupar o máximo que eles pudessem. É isso mesmo, queridos. Um dos grandes segredos da prosperidade do povo judeu é que, diferente de outros povos, eles guardam. Ou eles investem em joias, ou eles investem, ou eles têm algum investimento que eles sabem que eles podem contar com aquela reserva no momento de dificuldade. Bem diferente do povo brasileiro. O povo brasileiro não tem dificuldade.
Então, pega um dinheirinho a mais esse mês, já faz um churrasco para todos os amigos, já faz uma festa, se é aniversário de alguém da família, já dá aquela festona, gasta tudo que pode, não pode, tudo que tem, não tem, e não se lembra de guardar uma reservinha. Aí vem um momento de dificuldade. Aonde que o brasileiro vai? No empréstimo. Tira um empréstimo com 100, 200, 300% de juros ao ano. E isso consome todas as finanças do povo. O povo que não é acostumado a guardar, reservar, como José ensinou lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, acaba tendo dificuldades. Por que a nação do Egito era a única que tinha mantimentos, era a única que tinha alimentos e recursos de sobrevivência? Porque no tempo das vacas gordas, José, numa inspiração divina, num sonho divino, ele orientou para que Faraó e os seus auxiliares, o povo encarregado da administração das finanças do Egito, guardassem a 5ª parte de tudo o que era produzido. E na época da fome, da dificuldade, qual era a única nação que tinha recursos? Egito, porque eles guardaram no momento de vacas gordas. Queridos, custe o que custar, doa a quem doer, tem que ter uma reserva, tem que sobrar alguma coisa para reservar, porque é disso que sobra, é dessa reserva que sobra que vai ocorrer o milagre da multiplicação. Se você não tiver uma reserva guardada, Deus não poderá multiplicar. Lembra do azeite da viúva? Ela precisou ter os vasilhames e um punhadinho de azeite que sobrou. Se não houvesse aquele punhadinho de azeite que sobrou, não haveria a multiplicação. Quando foi no milagre da multiplicação dos pães, o que produziu aquele milagre de multiplicação foi os 5 pães e 2 peixes que o menino tinha de reserva. E Jesus mandou que eles recolhessem tudo o que sobrasse, para que não desperdiçassem nada. Então o povo judeu é visto por muitos outros povos do mundo como um povo avarento, como um povo mesquinho, como um povo espertalhão nos negócios. Inclusive, queridos, na época da perseguição nazista, o motivo que Hitler, aquele anticristo, achou de perseguir os judeus é que ele acusava os judeus, achou de acusar os judeus de que o fracasso ou a situação econômica difícil da Alemanha era por culpa dos judeus. Mas eles não tinham culpa de ser um povo que é precavido, um povo que sabe guardar, sabe reservar para os momentos difíceis. E geralmente nos momentos de dificuldade, eles espalhados por outras nações, quem tinha dinheiro, quem tinha recursos, eram eles. Então, queridos, guarde para a vida de cada um aqui. Se você quer ser próspero, se você quer ir bem financeiramente, não gaste tudo que você ganha. Seja fiel nos teus dízimos, nas tuas ofertas, 10%, a primeira parte, as primícias é do Senhor, e a segunda parte, 20% você vai guardar, e vai sobreviver bem, com o restante, os 70% que restar. São 2/3, 1/3 vai ser de dízimo e reserva, 2/3 para você gastar. Vamos tomar por base uma pessoa que ganha 3 mil reais, 10% de 3 mil, 300 você não pode mexer, é dízimo do Senhor.
E 20% de 3 mil é 600. 600 você vai guardar na poupança ou em algum investimento. Muita gente diz assim, mas poupança não dá nada. Não dá, guarda aí R$600 por mês, você vai ver quanto você não vai ter em 10 anos. 10 anos você vai comprar uma casa, um imóvel, em vez de ficar pagando aluguel a vida toda, não é mesmo? Então olha, guarda, ganhou 3 mil, 300 é dízimo do Senhor, 600 você guarda, sobrou quanto para você gastar? 2.100. Com a bênção do Senhor sobre a tua vida, porque você é dizimista, ofertante fiel, esses 2.100 vão se multiplicar, vai dar para o mês, vai sobrar, e o que sobrar, guarda também. Quando vier o momento da dificuldade, você não vai precisar recorrer a empréstimos, pagar 100%, 200% de juros ao ano, você não vai ter necessidade de recorrer ao agiota, você não vai ter necessidade de ficar pagando suas compras com juros, e esse é um dos segredos do povo judeu. Então o povo judeu, por ser um povo que sempre passou por dificuldades, eles aprenderam regras de sobrevivência, eles tiveram que aprender. Por exemplo, quando Israel nasceu como Estado, no ano de 1948, no dia seguinte eles já foram atacados pelos seus inimigos. É como se um bebê nascesse hoje e no dia seguinte já tivesse que lutar para sobreviver. Foi assim que aconteceu com a nação de Israel. E sabe quantas nações vieram contra eles? Naquela guerra, que é chamada Guerra dos 6 Dias. Eles venceram uma guerra contra mais de 7 nações inimigas vizinhas: Egito, Síria, Líbano, os árabes, todo aquele povo, Iraque, todo aquele povo ali em volta de Israel, vieram contra eles. Em 6 dias eles ganharam aquela batalha, a Guerra dos 6 Dias. E diz que, uma coisa tão interessante, queridos, os relatos de milagres, muitos soldados das nações contrárias, ao serem interpelados depois, por que muitos fugiram, bateram em retirada, ou se entregaram para o exército de Israel, sabe o que eles diziam? Olha, quando nós íamos partir para cima daquela nação, daquele exército que era em número tão menor do que o nosso, nós víamos figuras celestiais, era tanto anjos guardando aquela nação, aquele exército contrário, que nós não tínhamos como ir contra eles. Em 1973, Israel sofreu uma guerra, chamada Guerra do Yom Kippur. As nações árabes, as nações vizinhas contrárias a Israel, vieram contra eles, e principalmente o Egito e a Síria. O Egito atravessou o canal de Suez, que faz fronteira com Israel, e atacou por ali. A Síria, que está ao norte de Israel, veio exatamente pelas colinas de Golã, ao norte de Israel. Se eles dominassem o território das colinas de Golã, eles dominariam toda a nação de Israel, porque as colinas de Golã estão num plano mais elevado, estratégico para a guerra. E assim aconteceu. O Egito tinha mais de 300 carros de guerra, financiados pela Rússia, na época União Soviética. E no finalzinho da guerra, Israel estava com apenas 3 tanques, contra mais de 300 tanques dos egípcios. E quando aqueles 300 tanques dos egípcios partiram contra apenas 3 tanques de Israel,
Ao chegarem quase próximo, eles retrocederam, foram embora e desistiram da guerra. Quiseram perguntar, tempos depois, para o comandante do exército do Egito, por quê? Com 300 tanques, diante de apenas 3 tanques de Israel, eles bateram em retirada, fizeram meia volta e foram embora para a sua terra. Eles estavam próximos de dominar toda a colina de Golã, e aí eles invadiriam Jerusalém, e aí eles invadiriam todas as terras de Israel, Tel Aviv, e aí acabaria com Israel. E por quê? Porque eles não o fizeram. Ao ser entrevistado tempos depois, o comandante do exército do Egito, ele disse assim: olha, é verdade, nós tínhamos 300 tanques do nosso lado, e nós estávamos diante de apenas 3 tanques da nação de Israel. Só que quando a gente ia se aproximando desses 3 tanques, a gente viu muitos seres vestidos de branco, rei calama, ao redor daqueles 3 tanques, e no céu, até me arrepio, os fios da minha barba estão tudo arrepiados, e lá no céu, a gente viu uma mão fazendo assim para a gente. Aquele comandante do Egito, do exército do Egito, que não foi o único que viu, ele disse: vocês acham que nós iríamos contra a mão de Deus? Nós vimos no céu uma mão fazendo assim, ó, e um monte de seres celestiais em volta daqueles 3 únicos tanques. Ei, calamar. Elevo os meus olhos para os céus, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, não dormitará o guarda de Israel. Rica, não dormitará o guarda de Israel. Queridos, assim como a nação de Israel, quando nós não vemos saída diante dos problemas, das dificuldades, dos ataques sorrateiros que vêm contra nós, dos exércitos contrários, da fúria do inimigo, e nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vemos saída, a solução é olhar para cima. Olhe para cima, porque é de lá que o teu socorro vem. Quando você não tem saída para a direita, para a esquerda, nem para frente, nem para trás, a saída está para cima. É de lá que vem o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E não para por aí não os relatos de milagres. Nessa mesma batalha de Yom Kippur, olha que interessante, 1973, o comandante que chefiava uma das tropas de Israel, quando eles chegaram num determinado campo aberto, o comandante, experiente na guerra, disse: soldados, nós estamos em um campo minado, agachem-se, não deem mais nenhum passo, nem para frente, nem para a esquerda, nem para a direita. E aí os soldados se abaixaram e ficaram com as pontas das baionetas cutucando o chão, para ver onde estavam as minas, porque se eles pisassem naquelas minas, seria o fim, seriam detonados. E um dos soldados israelenses começou a fazer uma oração bem fervorosa: Senhor, Deus de Israel, El Rolam, El Shaddai, Jeová Nissi, a nossa bandeira, socorre-nos nesse momento, que nós não podemos ficar aqui parados, nós temos que avançar, e se nós avançarmos por esse campo, corremos o risco de pisar em algumas minas, nós não podemos perder nenhum desses soldados dessa tropa.
E aquele soldado fez essa oração com tanto fervor, que sabe o que aconteceu, queridos? Veio um vento muito forte. Sabe aquela tempestade de areia, que levanta a areia assim do deserto, fecha o tempo, fecha tudo com areia, aquele vento assim que levanta a areia do chão, levanta mesmo, e a areia começa a voar pelos ares. Mas foi uma tempestade de areia, levantou tanta terra do chão, tanta areia do chão, que sabe o que aconteceu depois de ter passado essa ventania? As minas que estavam enterradas no chão foram todas descobertas. Oh, glória! E aí eles puderam ver exatamente onde estavam localizadas as minas, e nenhum dos soldados morreu, nenhum dos soldados foi detonado. Esse é o Deus de Israel, que é o nosso Deus, que é o nosso protetor, a nossa sombra, a nossa direita, a nossa esquerda, na nossa frente e na nossa retaguarda. Queridos, mesmo Deus de Israel é o Deus que está com você, é o Deus que está conosco. E sabe por que Ele faz questão de te guardar? Da mesma forma como Ele guarda Israel, para que todos vejam que Ele é Deus. Por isso que é importante, nós que somos cristãos, não escondermos esse fazer. Eu sou um cristão, porque no momento da dificuldade, Ele vai manifestar o seu socorro a nós, e o mundo vai saber que nós somos cristãos. É isso que o cristão tem que mostrar, o poder de Deus, não mostrar essas coisas horríveis que o povo de Deus tem mostrado por aí. Vocês viram aquela senhora que levou um tio morto lá no banco, para ele assinar lá um empréstimo de 17 mil reais? Fala para ninguém não, mas é irmã do coque, é irmã, é crente, ela confessou, a advogada dela confessou. E por que fez isso? Por quê? É os últimos tempos, queridos. As pessoas frias, egoístas, sem amor, sem afeto, não respeitou nem ali o morto, quis levá-lo para fazer um empréstimozinho. Cuidado, hein, Martinha, se aparecer alguém lá, não quer dizer, vê bem se a pessoa está viva. Martinha trabalha em crédito. Bem morto, essa taxa de juros. Gente, eu fiquei chocado, espantado quando eu soube que era uma irmã. Será que ela não confia em Deus para dar o sustento, a manutenção dela, o que ela precisa? Será que ela teria que recorrer a isso? Nem sei se ficou presa. Ficou? Estão ainda decidindo o que fazer com ela, mas pelo menos um processinho aí vai responder, porque isso é tentativa de estelionato. Isso aí, queridos, é só a pontinha do iceberg que está acontecendo hoje entre os cristãos. Muitos escândalos, muitos fatos lamentáveis, coisas que há 30 anos atrás a gente nem imaginava, nem sonhava ver no meio do povo de Deus. Deus escolheu a nação de Israel para ser modelo, para Ele mostrar a sua grandeza. Israel muitas vezes falhou, assim como hoje a igreja do Senhor. O povo de Deus é chamado para ser modelo, é chamado para mostrar a grandeza de Deus, e muitas vezes mostramos falhas, erros, escândalos. Que Deus nos livre desses escândalos, dessas falhas terríveis, desses erros, e nós possamos mostrar a grandeza de Deus. Amém? Que é isso que o povo precisa ver, que nós temos um Deus grandão, que nós temos um Deus forte, um Deus que peleja as nossas guerras, um Deus que peleja as nossas pelejas. Olha, da mesma forma como Deus livrou Israel no passado, Ele pode nos livrar hoje,
porque Ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Se Ele era o Deus de Israel, é o Deus de Israel, Ele é o Deus do seu povo hoje também. Creia nisso, queridos. Creia nisso. E confie no Senhor. O Senhor te protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos levantar e fazer um clamor, queridos? Olha, nesse clamor, eu quero, nesse momento, um clamor exclusivo por uma criança recém-nascida, que está no hospital há 2 meses. Eu fiquei sabendo hoje. Sabe o probleminha que deu no nosso ar-condicionado, queridos? Teve um propósito, não foi problema não. Aquele ar-condicionado que não queria ligar domingo, estava desligado da tomada. E sabe onde é a tomada? Lá em cima. É uma tomada daquelas grossa, forte. No sábado a gente colocou aquelas cortininhas ali naqueles vitrôs, mas fui eu que coloquei. O meu filho Weber ajudou a segurar a escada, e eu já tinha prometido para mim mesmo que não ia ficar subindo escada, mas não tem jeito. Eu quis subir para colocar do meu jeitinho lá, e eu preguei um preguinho naquela ponta, e um preguinho naquela outra ponta. Atrás está a tomada. Eu posso jurar que eu não toquei naquela tomada. Não tinha como a tomada se desplugar só de bater 2 preguinhos de um lado e do outro. Não tinha como. E eu chamei o técnico. Um técnico que é pastor também, amigo meu. Ele que instalou aquele ar ali da esquerda. E já tinha consertado esse. Eu pedi para ele, dava para o senhor vir aqui dar uma olhadinha? Parou, tá? E ele veio com toda a disposição, boa vontade, olhou o disjuntor, olhou o fio, mexeu daqui, mexeu dali. Quando ele subiu ali, falou, pastor, está desplugado da tomada. Falei, ai, quem que mexeu aí? Inexplicável. Mas tinha um propósito, sabe por quê? No final ele falou sobre a filhinha dele, que nasceu há 2 meses, mas nasceu prematura, e um problema no canal, no tubo digestivo. Ela não consegue, o alimento que ela come ou bebe não consegue ir para o estômago. Então é feito através de uma sonda. E por isso ela já está, desde que nasceu, no hospital, há 2 meses. Quando ele começou a contar, eu comecei a chorar, porque eu passei eu e a pastora Sandra passamos por um problema semelhante, no nascimento da nossa 3ª filha, Osana. Só que ela ficou 12 dias na UTI, e 2 na enfermaria. Foi 14 dias ao todo ou 12, Sam? 14, 12 na UTI, 2 na enfermaria. E quando era o 14º dia, que o médico da manhã disse que ela ia demorar muito tempo no hospital, que o problema dela era muito grave, nasceu prematura, bebeu água de parto, ficou com problemas respiratórios, ela ia demorar muito. No mesmo dia, o médico da tarde, aliás, a médica da tarde veio, abriu um sorriso de orelha a orelha para minha esposa, lá no fim do corredor. Quando minha esposa viu ela com aquele sorriso, se atreveu a dizer, já sei, doutora, tu vai dar alta para minha filha, né? Ela, vou, porque ela já está bem. Ela nem quis saber se o médico da manhã tinha dito que ela ia demorar para sair. Mas ela se atreveu a crer, e o milagre aconteceu. Hoje está aí a nossa doutora, né? Grandona, maior do que eu. Milagres de Deus, maior do que a mãe, milagres de Deus. Então, queridos, quando esse pastor contou o testemunho, eu chorei. Falei, não, pastor,
Nós vamos dobrar o joelho aqui agora e vamos orar por esse milagre. E eu vou continuar orando, a igreja vai continuar orando, e nós cremos que essa semana ela vai sair de lá, ainda que esteja 2 meses, ainda que essa semana já esteja chegando no fim. Eu falei, eu me atrevo a profetizar que ela vai sair de lá. Vai. E com saúde. Vocês me ajudam nesse momento em oração também? Ajuda esse pastor Pedro, muito humilde. O Heber gostou muito dele também, eu gostei. Ele vai pregar aqui no dia 9 de maio. 9 de maio, porque em maio nós vamos estar nas quintas-feiras numa campanha de família. E já tem pregadores já para o mês todo. Acho que só está faltando um para completar a grade. Mas é o mês todo de pregadores, cada quinta-feira um pregador diferente. Então, quintas-feiras do mês de maio, nós estamos convocados para estar aqui orando e intercedendo pelas nossas famílias. Então, todo mundo está convocado, porque família é algo que praticamente todos nós temos e precisamos orar. Esposas orando pelos esposos e filhos, esposos, vice-versa, pais, mães, estão todos convocados, filhos. Vocês vêm? Mês de maio, mês todo? Vem, né? Eu vou dar abertura no 1ª a 5ª de maio, depois só pregadores de fora. Ok? Posso contar com vocês? Amém? Então, desde já, queridos, vamos estar orando pela filhinha do pastor Pedro, para que Deus esteja completando esse milagre, realizando essa cura, e que algo sobrenatural se manifeste na vida daquela criança, por esses dias, em nome de Jesus. Comece a orar. Pai, na Tua presença, em nome de Jesus, nós queremos colocar aquela criança, aquele bebê, recém-nascido de 2 meses, ela está ali na UTI daquele hospital em Santos. Eu imagino a tristeza dos pais, depois de gerarem essa criança, querer tê-la nos braços, numa vida normal em casa, e não poder ter esse contato direto e contínuo com a criança, que ela está internada há 2 meses. Senhor, vai de encontro agora, aquele leito de hospital, aquele berçário onde a criança está, coloca a mão em todo o tubo digestivo, aparelho digestivo, faz fechar o que esteja aberto, sem dever estar aberto, faz cicatrizar tudo que for ferida, faz o teu milagre, Senhor, do jeito como só Tu pode fazer e os médicos não podem. Realize e opera um milagre na vida daquela criança, Senhor. Dá que ela esteja nos braços dos seus pais e com saúde, Pai. Oramos por esse milagre, Pai. Oramos por essa cura, assim como nós oramos por cada um dos que aqui estão, por cada um daqueles que estão acompanhando essa transmissão, em casa, na rua, no trabalho, onde estiverem. E eu oro, Pai, por todo e qualquer milagre, que se houver necessário, Pai, seja feito. Eu oro por toda e qualquer situação difícil que os seus filhos estejam vivendo. Assim como Tu deste tantos livramentos à nação de Israel e tem dado, dá livramento na vida do Teu povo, Pai. Livra o Teu povo nas guerras, nas batalhas que cada um enfrenta, nas dificuldades, nos desafios, porque nós carregamos o Teu nome, Jesus, e precisamos mostrar aos outros como Tu és grande, como Tu és maravilhoso, como Tu és tremendo, Senhor. Que todos saibam que Tu és grande, que todos saibam
que Tu és grande, que nós possamos dizer a todos: quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus, porque é isso que Tu és, Senhor, Tu és grande, e nós queremos dizer a todos: quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus, que tremendo é o Seu poder, tremenda é a Sua graça. Tu és o que habita acima dos céus e das estrelas. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande é o nosso Deus, Deus de milagres e Deus de maravilhas. Quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é a própria vida, Ele é a própria luz, e toda a treva há de ser dissipada, porque quão grande é o meu Deus.